Olá, está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular em Play Store. Para você que já está ligado em nosso programa, via Facebook, dê sempre um alô para nós e faça seus questionamentos. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Nossa programação já passada está no YouTube. A acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Você encontrará sempre temas variados, direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos e ainda servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Neste mês de junho, estamos completando 6 anos no ar, precisamente no dia 26 de junho. Hoje é o dia 19 de junho de 2019. Este programa está sendo gravado no dia 19 de junho de 2019, que é a quarta-feira, véspera da nossa quinta-feira, dia 20, e que é o feriado de Corpus Christi. Portanto, nós fizemos um programa direcionado para o dia 19 de junho de 2019, mormente no nosso quadro O Dia na História. Nós vamos situar o dia 19 de junho na história, que é o 170º dia do ano no calendário gregoriano, faltando 195 dias para o término do ano. Quer dizer, nós já passamos a metade do ano. E o tempo não para, e vamos em frente. Nosso primeiro quadro é o pensamento do dia. E eu trouxe para vocês hoje um pensamento de Denis Diderot. Uma palavra grosseira, uma expressão bizarra, ensinou-me, por vezes, mais do que belas frases. Aquele que contigo fala dos defeitos dos demais, fala dos teus. Denis Diderot, que nasceu em 1713 e morreu em 1784, e ele não viu o período mais terrível da Revolução Francesa. Na biografia dele, nós temos aqui um dos grandes pensadores do iluminismo francês, que foi Denis Diderot, e principal idealizador da enciclopédia. Esse foi realmente um trabalho maravilhoso, fantástico, que ele realizou. Um dos símbolos do iluminismo, que preparou ideologicamente a Revolução Francesa. Estudou em colégio de jesuítas, onde iniciou a carreira eclesiástica. Em 1728, Diderot foi para Paris e, em 1732, recebeu o grau de mestre em artes na Universidade de Paris. Ampliou sua formação estudando leis, literatura, filosofia e matemática. Inicialmente, Diderot trabalhou como tradutor e escreveu sermões por encomenda. Frequentava os cafés parisienses, onde conheceu pensadores iluministas como Étienne Condillac e Jean-Jacques Rousseau. Denis Diderot viveu na França do século XVIII, época em que o país atravessava transformações com a Revolução Intelectual denominada Iluminismo, movimento político-filosófico que se caracterizou pela defesa dos direitos e da liberdade dos cidadãos. A partir de 1745, Diderot começou a trabalhar ao lado do matemático Jean Léron d'Alembert, que foi o seu companheiro nesse grande trabalho da enciclopédia, por encomenda do livreiro André Le Breton, na tradução da Enciclopédia do inglês Ephraim Chambers. Ao realizar a tradução, Diderot teve a inspiração para criar uma grande enciclopédia,
que fosse o veículo das novas ideias contra as forças que, para ele, representavam como forças reacionárias, que seriam a Igreja e o Estado, e que destacasse os princípios essenciais das artes e das ciências. Diderot entregou-se à tarefa durante 16 anos, redigiu uma grande parte, mas sua tarefa foi, sobretudo, a de dirigir, supervisionar os trabalhos de 130 colaboradores, dentre eles Montesquieu e Rousseau. Apesar de enfrentar numerosas proibições e dificuldades, a enciclopédia ou dicionário lógico das ciências, como se chamava, Artes e Ofícios, composta de 17 volumes de textos e 11 volumes de desenhos, foi publicada entre 1751 e 1772, portanto, no velho regime monárquico francês. A enciclopédia, destinada a apresentar um panorama dos conhecimentos humanos naquele século, ávido de novidades, tornou-se um dos símbolos do iluminismo e desempenhou papel destacado na criação do clima ideológico desencadeador da Revolução Francesa. Então, fica aí o pensamento de Diderot para que possamos refletir. Então, vamos agora ao quadro O Dia 19 de Junho na História, embora este programa vá ao ar no dia 20, quinta-feira. Eu vou pedir a vinheta. Muito bem, 325 da era cristã, apresentado o credo niceno original no primeiro concílio de Nicéia. O credo niceno serviu para estabelecer um critério de crença correta ou ortodoxia. Os credos do cristianismo tinham por objetivo uniformizar ou harmonizar conflitos sobre a doutrina teológica da Igreja. A aceitação ou rejeição de um credo servia para distinguir os crentes e negadores de uma doutrina específica ou um conjunto de doutrinas. O credo de Nicéia foi adotado em face do arianismo. Ário, um presbítero da Igreja de Alexandria, natural da Líbia, havia declarado que, embora o Filho fosse divino, ele era um ser criado no tempo e, portanto, não coessencial com o Pai, que é a teoria da consubstanciação, que fala da Sagrada Trindade. Nicéia é hoje a cidade de Iznik, província de Bursa, Turquia. Foi presidido esse concílio de Nicéia pelo imperador Constantino, nos moldes do Império. Mas o imperador ele não votou. A teoria arianista sustentava que Jesus fosse considerado inferior ao Pai, o que colocou desafios soteriológicos à doutrina da Trindade Divina. A soterologia significa o estudo da obra da salvação realizada por Jesus Cristo em favor da humanidade. Então, criou-se um anátema, que foi uma execração, contra os arianos, que foram expurgados da Igreja e considerados hereges. Essa doutrina foi posteriormente, no século VI, adotada em parte pelos muçulmanos, os quais consideram Jesus um profeta e não Deus. Testemunhas de Jeová também entendem que Jesus não é Deus. Então, nós temos na Igreja Católica até hoje, porque esse credo de Nicéia depois, houve um outro concílio mais à frente, que deu uma alterada no credo, mas é aquele mesmo credo que se reza na Igreja Católica, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Então, está aí, se comemorando na data do dia 19 de junho,
o Concílio de Nicéia, que foi em 325 da era cristã. Esse concílio deu uma confusão na época, porque na época não existia muita discussão política. As discussões eram mais religiosas. E nesse século IV foi um século extremamente rico de teólogos e teóricos da igreja, e se discutia em todos os lugares. Quando o concílio aconteceu, essa questão da teoria da consubstanciação, de Jesus ser Deus ou não ser Deus, ser inferior ao seu Pai ou não, essa foi uma discussão que se travava nos bares, nos restaurantes, nas feiras, em todo lugar por ocasião desse concílio. Só se pensava nisso, que era realmente um século, o século IV da era cristã foi um século realmente muito rico na história da teologia. Agora, 1097, por coincidência também, nós temos aqui o fim do cerco de Nicéia na primeira cruzada, na cruzada dos cristãos, quando eles invadiram a Ásia Menor. Então, eu vou pedir até uma foto que eu tenho aí do mapa, está lá. Ó. Então, nós tínhamos lá o Império Bizantino, que está lá na parte de cima à esquerda, em vermelho, quase um rosa, estamos lá, Constantinopla, que fazia ali a divisa da Europa com a Ásia, onde está a estrelinha preta, eles invadiram e foram para aquele sultanato de Rum. Então, o cerco de Nicéia foi a primeira batalha da cruzada dos nobres europeus, né, de 14 de maio a 19 de junho de 1097, na era cristã. As forças cruzadas e um contingente bizantino cercaram e conquistaram a cidade de Nicéia, que é a atual Iznik, ao sultanato de Rum, atual Iznik, hoje na Turquia. Então, temos aí o mapa, e naquela época, aquela região toda ali que era ocupada já pelos turcos, eles eram divididos em sultanatos. 1269, então vamos seguir em frente aqui no nosso programa. Outro assunto, 1269, o rei Luís IX da França ordena que todos os judeus encontrados em público, sem distintivo amarelo, que era a estrela de Davi amarela, distintivo identificador, né, sejam multados em 10 libras de prata. Em 1935, diante desse mesmo distintivo, começou a marcar a perseguição dos judeus na Alemanha. Quer dizer, a história, às vezes, ela se repete. Não em condições totalmente iguais, mas semelhantes. Quer dizer, os judeus já estavam marcados lá, em França, no ano de 1269, já estavam marcados e discriminados. Em 1586, colonos ingleses deixam a ilha de Roanoke depois de não conseguirem fundar o primeiro assentamento da Inglaterra na América do Norte, situada na Carolina do Norte. Quer dizer, 86 anos antes, o Brasil já tinha sido descoberto e nós já estávamos colonizando praticamente toda a extensão nossa territorial, que na época era limitada por Tordesilhas. E 6 anos antes de 1586, em 1580, aliás, 6 anos não, 20 anos, né, porque 1560 a 1540, né, foi 1580 mesmo. 1580 é quando houve a União Ibérica, né? E aí Tordesilhas também já não existia mais, e os portugueses já estavam ultrapassando os limites de Tordesilhas e ampliando a extensão territorial do Brasil. Então, lá, os ingleses ainda estavam engatinhando na América do Norte, nem sequer tinham chegado ainda ao continente, estavam numa ilha, tentando uma colonização numa ilha que não conseguiram, 86 anos depois do Brasil ter sido descoberto. 1867, o imperador Maximiliano do México, do Segundo Império Mexicano, de origem austríaca,
mas protegido e a serviço do rei de França, é executado por um pelotão de fuzilamento em Santiago de Querétaro, na província de Querétaro. Maximiliano era tio de Dom Pedro II, filho do segundo casamento do imperador Francisco José I da Áustria. Ele visitou Pedro II em Petrópolis, ao tempo em que ele era imperador do México. Hospedou-se em um hotel na rua Monte Caseiros e ainda cortejou uma irmã de Pedro II, que, se não me engano, era a princesa Januária, mas eles não se casaram. Bom, seguindo em frente, em 1944, na Segunda Guerra Mundial, primeiro dia da Batalha do Mar das Filipinas, foram 109 mortos do lado americano e 2.987 mortos do lado dos japoneses. Quase 2.000 naves lutaram em combates aéreos e marítimos entre ambas as partes. Vou mostrar aqui uma foto ilustrativa desta batalha, a Batalha das Filipinas. Depois MacArthur entra lá, desembarca na praia, molha a calça e cumpre a promessa dele de um dia de voltar às Filipinas, mesmo sendo saído de lá, corrido pela invasão dos japoneses. Muito bem, então vamos seguir em frente. 1990, a atual lei internacional que defende os povos indígenas, a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais, 1989, é ratificada pela primeira vez pela Noruega. Isso também no dia 19 de junho de 1990. É a Convenção Internacional do Trabalho, né? Ela foi ratificada pela Noruega. Em 2012, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, pede asilo na Embaixada Equatoriana em Londres, por temer a extradição para os Estados Unidos, após a publicação de documentos previamente classificados, incluindo imagens de assassinatos de civis pelo exército americano durante um ataque aéreo em um bairro em Bagdá, incluindo os funcionários correspondentes de guerras da agência Reuters e Namir, no total de 12 homens. E, neste assassinato, incluíam-se 2 crianças. A divulgação de vídeos sobre ações de Estado é considerado crime nos Estados Unidos, como em qualquer país, né? Assange deveria ser extraditado aos Estados Unidos, e deve ser, né? Porque agora ele já foi ele teve que sair lá da embaixada, né? E ele está preso, está na Europa, em algum local, se não me engano, na Noruega ou na Suécia, e ele deve ser extraditado para os Estados Unidos. E há ligação com a espionagem também do grupo dele, né, com o PT e PSOL, e de Sérgio Moro com a Wikileaks, que nós vamos analisar um pouquinho mais à frente, hoje ainda. Então, eu estou trazendo aqui o vídeo porque o governo americano negou o fato que tivesse matado civis, por engano. Mas ele divulgou esse vídeo, ele conseguiu esse vídeo comprando de uma pessoa, de um militar que tinha acesso ao vídeo. E ele comprou esse vídeo do militar, o militar, inclusive, está preso, está condenado, e ficou muito ruim para a imagem dos Estados Unidos. Nós vamos assistir uma parte desse vídeo, a parte principal do assassinato, dos tiros, etc., nos cortes da edição que nós fizemos. Então, vamos ao vídeo, por favor. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. Let's stay line out. Let me know when you Dá tempo para pegar uma água? light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire.
Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6, Bushmaster 2-6. We need to move time now. All right, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2 birds. We're still firing. Roger. Got him. 6 is a 2-6. We'll move, but we got 13. Oh, I'm sorry. I was bypass. God damn it, Kyle. All right. I hit my head. Where's that van at? Right down there by the body. Okay, yeah. Bushmaster, Crazy Horse, we have individuals going to the scene. Looks like possibly picking up bodies and weapons. Let me engage. Hey, we need to stop that so we can get down there. Hey, shoot. You see my location? Roger. Break. Crazy Horse 1-8. Request permission to engage. Picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1-8. We're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. Orange. Coming around, clear. Roger. Trying to, Clear. Roger, I lost him in the dust. I got him. Go ahead. I think the van's disabled. Go ahead and shoot it. I got an azimuth limit for some reason. Left. Clear left. Radio? Yes, Viper 52 departing zone 208 for zone 4. We call frequency. This guy just drove over a body. Yeah. Viper 52, report free change zone 4. Maybe it was a visual. Frequency. This guy just drove over a body. Yeah. Viper 52, report free change zone 4. Hey, I need to get the brass to drop ramps. I got a wounded girl. We need to take the rest of mine. Bushmaster 7, Hotel 26, do you want us to move to your location, over? Baghdad Radio, Spear 02 in flight, free change zone 1. Spear 02, free change crew zone 1. Bushmaster 6, Hotel 26, over. Hotel 26, this is Bushmaster 7, Roger, come to our location. Okay, Roger, we're moving up north on Gaddens, and then we will push east to your location. For zone 4, en route zone 311. We'll call arrival. Aggressive 20, Commando 89ers active, port arrival 311. 20. Baghdad Radio, aggressive 34 is off zone 208 for zone 1. We'll call for change. Aggressive 43, zone, correction, aggressive 34, zone 30 is closed, report free change zone 1. Aggressive 34, welcome. Roger. Roger, that's negative on evac and the 2 civilian kids to Rusty. They're going to have the IPs link up with us over here, break. IPs will take them to a local hospital, over. That's your copy, over. Roger that. White to tell. Oh, it's their fault for bringing their kids to a battle. That's right. Crazy Horse 1A will be setting up north to south, engaging with Hellfire.
8, request permission to engage individual. Picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1A. Muito bem. Então, olha o som aí que está dando eco. 2012, dia 19 de junho de 2012, então, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, pede asilo na Embaixada Equatoriana por causa desse vídeo aí, em que ele deixa o governo americano numa situação bastante constrangedora. Nós vimos que o helicóptero fuzilou, né, aquelas pessoas que estavam ali, tinham jornalistas, e tinha também um camarada com um fuzil na mão, que devia ser um árabe. E aí depois o helicóptero girou em torno e apareceu uma caminhonete lá para ajudar, para socorrer um que estava ferido, e o helicóptero veio e fuzilou todo mundo de novo. Inclusive fuzilou a picape. E aí depois descobriram, vieram os soldados, descobriram que tinham 2 crianças. Aí as crianças correram com as crianças para o hospital de campanha militar, mas depois o comandante lá disse que não podia ficar lá, aí mandaram para o hospital em Bagdá, e o destino das crianças fatalmente morreram também. Então, essa é a situação. É triste, é lamentável, mas também o Assange quis bancar o bonzinho, o herói, e aí fez essa espionagem e conseguiu, de maneira indevida, ilícita, esse vídeo. Essas situações todas que acontecem por aí. Nós vamos analisar agora uma situação também que aconteceu com o juiz Moro, o atual ministro, o Moro, com um ato também de espionagem. Então, vamos lá. Vamos agora ao nosso Jornalismo Dossiê História, e eu vou pedir a vinheta. A ex-presidente Dilma Rousseff e a deputada Gleisi Hoffmann, há poucos dias, foram secretamente à Rússia, sob o pretexto de representar o Brasil em assuntos de cooperação interestadual, interparlamentar e interpartidária. Na realidade, a ida das duas foi em caráter sigiloso. Ninguém ficou sabendo disso, nem a imprensa noticiou nada deste fato. Mas só foi descoberto porque um site russo divulgou o encontro. E esse encontro foi realizado com autoridades do governo russo. Suspeita-se que essa reunião fora um ato de espionagem para municiar o PT com as gravações atribuídas a Sérgio Moro e Dallagnol, já que o vazamento foi efetuado por um espião russo. A fonte dessa informação que eu estou lhe passando é do Jornal da Cidade. O objetivo seria acabar com a Lava Jato, soltar Lula e destruir moralmente Moro, Dallagnol e enfraquecer o governo Bolsonaro. O general Ion Mihai Pacepa, um oficial de mais alta patente que desertou do bloco soviético, disse ao Accuracy, isso no tempo ainda da União Soviética, né? Disse ao Accuracy em mídia, que as recentes revelações do caso Snowden, NSA, o convenceram de que a chegada do informante Snowden na Rússia foi o resultado de uma bem planejada operação de inteligência russa contra os Estados Unidos. Snowden é um agente do Serviço de Inteligência russo no exterior, concluiu o general. O mais recente livro de Pacepa, Disinformation,
escrito em coautoria com o professor Ronald Ricklack, foi publicado pelo WND Books e no Brasil pela Vide Editorial. Segundo ele, o presidente russo Vladimir Putin, antigo oficial da KGB, e os seus camaradas transformaram a Rússia na primeira ditadura de inteligência da história. Eu tenho umas fotos deste encontro lá na União Soviética, das duas, a Rousseff e a presidente do PT, a deputada lá do Paraná, a Gleisi Hoffmann. Tá aí. Essa foi a tal reunião. Na realidade, eles fizeram um relatório para elas duas e entregaram o material para que ele fosse vazado aqui no Brasil. Então, há também essa desconfiança de que as duas estavam tramando essa situação toda, porque está muito desmoralizada a situação para eles não têm muita alternativa de reagir politicamente, então eles estão investindo em golpes sujos de toda forma e maneira para destruir o governo Bolsonaro. A trama da Vaza Jato, eu estou falando agora da Vaza Jato, está aí mais a reunião delas aí. A trama da Vaza Jato vai muito longe. Segundo os tweets do perfil Cracker, Pavão Misterioso, o Jean Williams vendeu o mandato ao seu suplente, Davi Miranda, por $700 mil, mais uma mesada de $10 mil. Tudo pago pelo marido do suplente, o jornalista Glenn Greenwald, dono do site The Intercept. Greenwald é um estrangeiro a serviço dos interesses da Internacional Socialista. Essas informações, embora seja norte-americano, mas ele é comunista. Essas informações da compra do mandato de Jean Williams teriam sido obtidas, possivelmente, por uma hackeada no computador do próprio Greenwald, pelo cracker Pavão Misterioso. Tem mais uma foto para mostrar aqui, pode colocar na tela, tá aí, o Greenwald e o nosso conhecido ex-deputado Jean Williams. Davi Miranda, além de ser marido de um militante internacional de esquerda, o Greenwald, esse que está à esquerda, que opera no Brasil em favor do comunismo internacional, tem estreitas ligações com Edward Snowden, aquele que nós falávamos anteriormente, em suposta militância contra a espionagem na internet. Mas ambos são espiões cibernéticos, em favor de ideologias totalitárias de esquerda. Quem é Edward Snowden? É um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e que tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. Após quebrar o sistema de espionagem em massa dos Estados Unidos, completa 5 anos de asilo na Rússia, sem que haja muitas informações devido à sua vida discreta e afastada dos focos, com permissão de resistência válida até 2020. Pode passar a imagem para mim, por favor? Ele, na realidade, no meu modo de entender, é um traidor do Estado norte-americano e está foragido da justiça americana. Este é o amiguinho do deputado Davi Miranda e marido do não menos traidor Greenwald. Pois bem, essa gangue interceptou inúmeras autoridades brasileiras. Está sendo descoberto isso agora, hein? Quebrando o sigilo de conversas de Estado, de juízes, governantes, membros do Ministério Público e políticos. A trama é tão urdida que Snowden e Greenwald compraram o mandato de Jean Willis e colocaram o fantoche deles na Câmara Federal, o Davi Miranda, que é marido do Greenwald, e, através de sua imunidade parlamentar, manobram articulações criminosas de espionagem em nome do socialismo internacional. O negócio é sério, hein?
A trama foi descoberta e já há contrapartida do Estado brasileiro. O tiro saiu pela culatra e Davi Miranda e seu marido, Greenwald, devem ser processados e punidos pela justiça brasileira por crimes cibernéticos e outros mais. O gabinete de Miranda tornou-se uma central de inteligência da desinformação contra a segurança nacional. A descoberta da compra e venda de mandato de Jean Williams pode dar cadeia para todos eles. Isso não pode acontecer. Sérgio Moro tem tido a solidariedade e o apoio da maioria da população brasileira, políticos, jornalistas e redes sociais. Hoje mesmo, ele depois, lá no Congresso, numa comissão do Senado, durante 8 horas, e se saiu muito bem. Somente a bandidagem e aqueles que apoiam a destruição do Estado brasileiro apoiam a espionagem de hackers, espiões internacionais. Então, essa é o nosso jornalismo interno, o nosso jornalismo Dossiê História de hoje. Vamos agora ao tema de fundo. Vamos continuar a nossa peregrinação de estudo sobre a face do fascismo, a segunda parte do fascismo. Na semana passada, analisamos a concepção filosófica do fascismo. Hegel, que nós aqui pronunciamos Hegel, mas eu fui pesquisar a pronúncia, os alemães falam Hegel, com a utilização do método dialético e constante movimento progressista ao totalitarismo, ideias essas que também influenciaram Marx e Engels. Falamos ainda do filósofo Giovanni Gentili, inspirado em Engels, se torna um expoente do neoidealismo filosófico, juntamente com Benedetto Croce, vai evoluir para uma dialética do pensamento pensante e estabelece uma base intelectual, a criação do fascismo, calcada em Engels. Engels, eles pronunciam Engels. Ilustramos a origem do nome fascismo, inspirado nos facies delictores, que é a expressão latina, ou fascio delitório. Fácio, feixes. Litório, qual é o significado de litório? Oficial da Roma antiga que levava os feixes, como insígnia de seu ofício, cuja incumbência era ir adiante dos supremos magistrados quando estes apareciam em público, abrindo-lhes o caminho e cuidando a que lhes fosse prestado o devido respeito. Como já dito anteriormente, Mussolini era um militante da ala esquerda do Partido Socialista Italiano e foi expulso em 1914, porque publicou artigos defendendo a entrada da Itália na guerra e entrou em rota de colisão com o partido que defendia a completa neutralidade da Itália na guerra. Embora militante do Partido Socialista, Mussolini jamais deixou seus ideais de esquerda e, através do jornal In Popolo de Itália, passou a ter um movimento de seguidores que se chamava os Fasci de Combatimento, fundado em 1919, em Milão. Não era um partido, apenas um movimento. O programa era bem de esquerda. Tinha como itens o voto feminino, a abolição do Senado, que até agora eu não entendi, pesquisei isso na internet para saber qual é o significado dessa expressão abolição do Senado. A Itália vivia um regime monárquico na época, eu não sei como é que... Eu não consegui informação sobre a estrutura do Senado no Reino da Itália, do século XIX e século XX. Vou pesquisar isso, em outra ocasião falaremos sobre isso. Então, ele também tinha o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, representação dos trabalhadores na empresa, impostos sobre riquezas, confisco sobre bens da igreja, eles eram anticlericistas,
e imposto especial sobre os lucros de guerra. Nas eleições de 1919, o Partido Socialista havia ficado com a maioria das cadeiras no parlamento, 32,2% dos votos, tornando-se o maior partido do legislativo italiano. Em segundo lugar, ficou o Partido Católico, com 20,5%. E os liberais, pela primeira vez, perderam a maioria parlamentar. Isso trouxe um certo desequilíbrio na política italiana daquela época. O reflexo desse quadro político foi a paralisação do parlamento. Os socialistas eram anticlericais demais para se unir aos católicos e eram anticapitalistas demais para se unir aos liberais. Embora não houvesse risco de uma revolução sangrenta na Itália, o período entre 19 e 20, ou seja, 1919 e 1920, foi um dos mais radicalizados politicamente na Itália, repletos de greves e atividades sindicais. Intensa era o fenômeno político pós-guerra na Europa. E foi em razão dessa circunstância que a esquerda, que os socialistas tomaram, vamos dizer assim, o poder nas eleições. Mas é sempre aquele mesmo contexto. Os socialistas tomam conta do poder e aí eles começam a cercar o poder, a utilizar, melhor dizendo, o poder apenas para os seus intentos. Eles não pensam no país, eles só pensam naqueles mecanismos em que eles possam dominar o Estado e fazer um projeto de tomada definitiva do Estado. É aquela coisa do pensamento pensante, progressista. Esse espectro causou certo pânico nos liberais e capitalistas, e isso foi também capitalizado pelos fascistas. Os fascistas começaram a observar que vários segmentos da sociedade estavam apavorados com isso. E, lentamente, foram atraindo esses grupos. A imprensa ligada aos setores industriais e liberais começaram a atacar os grevistas e manifestantes. As greves acabaram com a mediação e provocou um abalo psicológico nos setores operários mais radicais, que entenderam ser possível deflagrar uma revolução comunista na Itália naquele momento. Então, se vivia esse impasse, será que vai ter uma revolução comunista? Será que os comunistas vão tomar o poder? Será que isso aqui vai virar uma ditadura? Mas, em 1921, essa ameaça de greve e medo de revolução havia se desfeito. Em 1922, a gerência da Fiat demitiu trabalhadores considerados socialistas e comunistas, que, entre aspas, eles diziam que eram criadores de casos. E, na verdade, eram, né? Sem que os sindicatos movessem uma palha, caindo por terra o sonho dos socialistas em fazer a revolução. Quer dizer, eles começavam a se enfraquecer porque o governo estava fraco. O governo estava fraco porque nada fazia, eles eram incompetentes no governo, eles não sabiam governar. E é muito difícil no parlamento você governar se você não fizer acordo, não ceder. E os comunistas, normalmente, socialistas, são radicais. Eles só pensam neles, só pensam no mundo deles, só pensam na ideologia deles. Houve, então, a divisão profunda no Partido Socialista de toda a ordem, que o fragilizou. E os comunistas que integravam o Partido Socialista saíram fora e fundaram o Partido Comunista da Itália. Os fascistas, até meados de 1920, não apitavam nada, não pesavam no jogo político e nas crises sociais que ocorriam na Itália. Até mesmo porque o movimento era empírico e uma verdadeira colcha de retalhos de pensamentos filosóficos. Não havia uma ideologia definida. O próprio Mussolini nem sabia direito o que era o fascismo. Ele estava recebendo as fontes de informações e de premissas filosóficas para ele formar o fascismo. Os fascistas começaram a ser olhados pelos cidadãos das cidades dos pequenos centros da Itália, onde predominavam os grandes proprietários de terra, conservadores, tal qual o campesinato.
eram católicos e tinham aversão ao Estado e aos impostos e aos socialistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Estado dispensou enorme contingente das cidades ao alistamento militar, convocando os campesinos. E eles se revoltaram com isso. Eles acreditavam que a guerra servia para os ricos e moradores das cidades ainda ficarem mais ricos. E eles é que pagavam o pato que iam para a linha de frente morrer. Não gostavam dos socialistas, porque estes eram a principal força de organização dos trabalhadores agrícolas em sindicatos, promovendo as ligas socialistas que criaram conflitos e greves em 1919 e 1920, culminando com a vitória da esquerda nas eleições parlamentares de 19 e nas eleições locais de 1920. Quer dizer, então, a partir de 1920, os socialistas dominavam praticamente, eles eram hegemônicos na Itália. E não deixava ninguém fazer mais nada. Ninguém podia fazer mais nada, eles dominavam tudo. Socialistas, em 1920, ganharam poder em várias cidades e os católicos em outras, perdendo os liberais a força política que protegia a classe proprietária. Os socialistas começaram a distribuir contratos do setor público às cooperativas, tornando as cooperativas cada vez mais fortes, em detrimento dos grandes proprietários de terra, que até então eram os beneficiários. Os socialistas também aumentaram os impostos sobre a propriedade e os trabalhadores agrícolas conseguiram melhores salários e melhores jornadas de trabalho, mas isso em detrimento dos proprietários, que começaram a ter prejuízo, começaram a ter mais encargos, causando, numa época de crise, causando indignação aos senhores de terra que se sentiam espoliados pelo governo e viviam sob constante ameaça das ligas socialistas. Quer dizer, vou tomar tua terra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Quer dizer, esse era o momento que a Itália vivia, ocasionando a imediata aproximação dos proprietários de terra aos fascistas. Quer dizer, o que sobrou naquela altura? Então, proprietários de terras, campesinos, industriais, liberais, capitalistas, todos foram direcionados para o movimento de Mussolini. Era uma alternativa de defesa contra o pavor, o pânico que havia contra os socialistas. Paulatinamente, esses proprietários começaram a contratar seus próprios esquadrões e, entre fascistas locais, a combater as ligas socialistas e garantir que as ligas e os sindicatos não tentassem forçar os agricultores a não contratar os fura-greves. Quer dizer, até então, eles também não podiam contratar funcionários que furassem as greves. E aí, a partir disso, eles, proprietários, conseguiram contratar os fura-greves. E aí começou a cair a força do movimento sindicalista. Enquanto socialistas estavam se fragmentando e proprietários e campesinos iam se unindo e formando as falanges fascistas. Cresce uma onda de violência entre grupos opositores, socialistas e fascistas. Se você pegar uma narrativa de um socialista ou de um comunista, ele vai dizer que os fascistas eram extremamente violentos, que tinham muita violência, que tinha isso e aquilo. E realmente eles eram violentos, mas eram violentos em combate, em embate com os socialistas. Você pensa que os socialistas eram bonitinhos, que eram bonzinhos e que estavam lá pacificamente se curvando? Não, eles reagiam e reagiam com a força deles, assim como eles também, aqui, atualmente, os socialistas e comunistas e petralhas, eles também, quando fazem as passeatas deles, eles incomodam todo mundo, fazem durante a semana, queimam pneu, fazem o diabo. Então, era mais ou menos essa bagunça que havia lá, e até pior, porque eles eram hegemônicos na época. E como estes estavam mais organizados, ou seja, os fascistas, tinham o apoio de proprietários de terra, de campesinos, de liberais, de católicos, todos contra os socialistas. O país passou a ser palco de desrespeito à lei e à ordem por ambas as partes. Os fascistas eram violentos? Eram brutamontes, mas eles estavam organizados e tinham um objetivo. O objetivo era destruir a força sindical da Itália naquele momento, que ela era hegemônica e que ameaçava um golpe comunista
no país. Esses métodos brutais dos fascistas eram justificados pelas lideranças como necessários a impedir a hegemonia comunista no poder. Respirava-se uma esperança popular de derrubar socialistas e comunistas do poder, pois a brutalidade dos fascistas eram elogiadas até pela imprensa liberal, que achava que após a queda da esquerda no poder, eles não seriam mais úteis e sairiam de cena e os liberais e conservadores voltariam à cena política. Quer dizer, essa é uma regra básica da política. Quando você tem um poder hegemônico de uma facção, de uma ideologia, contra o resto da população, se surge um outro grupo que fica forte, aquela população, mesmo que não concorde com a ideologia, ela vai se acoplar àquele que tem capacidade de resistência contra aquela ameaça. Havia também um apoio velado dos órgãos de segurança que se omitiam de intervir nos conflitos de rua e a população respirava aliviada. Nós vamos passar agora, nesses 3 minutos finais, um vídeo, pelo tempo que der. Mussolini se tornou a promessa de liquidação do sindicalismo. Era o objetivo da população italiana, que não era comunista e socialista, era exatamente essa, destruir o sindicalismo. A defesa de propriedade privada e o renascimento do nacionalismo italiano, voltado para as glórias do antigo Império Romano, que prometia ressuscitar, e a realização de obras públicas para fomentar a economia. No segmento industrial, cuja classe não era homogênea, Mussolini flertou com os grupos de liberais e conservadores, atraindo-os para o seu movimento. E no próximo capítulo nós abordaremos a violência dos fascistas e a ascensão de Mussolini. Não estamos aqui fazendo apologia à violência de Mussolini, porque nós somos absolutamente contra o regime fascista. Mas é nosso dever colocar a história como ela deve ser, um ponto de equilíbrio entre as coisas. Vamos então a esse vídeo sobre a ascensão do nazismo, desde a fundação lá daquele movimento que ele fez, movimento de lictores de combatimento. Vamos lá, vamos ao vídeo. In questo scenario, il 23 marzo 1919 a Milano nascono i fasci di combattimento. Essi sono in qualche modo gli eredi di quei fasci d'azione rivoluzionaria che tra il 1914 e il 1915 avevano condotto una violenta campagna per l'intervento in guerra. La prima riunione ha sede in piazza San Sepolcro, in una sala messa a disposizione dal Circolo degli Industriali e dei Commercianti. Sono un centinaio i fascisti presenti, arditi, massoni, futuristi e sindacalisti anarchici. C'è di tutto tra quelle mura, ma su di una cosa tutti si trovano d'accordo: la lotta andrà condotta contro i borghesi, i clericali e i socialisti. Ricerca di una qualche attuazione di uno Stato sociale diverso da quello liberale tradizionale, una ricerca che in realtà non... I fasci, più che un partito, si definiscono subito come un movimento essenzialmente giovanile atto a raccogliere forze parecchio eterogenee. Al tempo si parlò addirittura di antipartito, attribuendo al termine parte un fattore di deleteria divisione della nazione. Inizialmente dietro di essi non si riconosce un disegno politico coerente, mancano obiettivi chiari, un'ideologia di fondo. Qual è il programma dei fasci di combattimento? Eccone alcuni stralci.
mano a mano che la situazione italiana si va deteriorando e il fascismo si caratterizza come forza organizzata in funzione antisocialista e antisindacale, Mussolini ottiene crescenti adesioni e favori da agrari e industriali e quindi dai ceti medi. È nella Valle del Po, infatti, che il fascismo infierisce attraverso una marea di spedizioni punitive, volte a rimettere in riga tutti coloro che non si sono ancora adeguati. Nel 1921 si registrano 726 incursioni a giornali, case del popolo, camere del lavoro, cooperative, leghe contadine, società mutue, circoli culturali e operai. Muito bem, nós temos que cortar em função da hora. Então está lá os fatos de combatimento, que foi a milícia dele, quando ele começou a pegar força, antes de formar o partido fascista. Nós voltaremos na próxima semana com o segmento deste tema. Uma boa noite a todos vocês. Programa gravado na quarta-feira, dia 19, para quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. Um até lá para vocês na semana que vem.